Boa tarde, minhas amadas irmãs, que eu tô morrendo de saudade de dar aquele abraço apertadinho. Bom, eu resolvi apresentar para vocês aqui a minha pesquisa rapidinho, porque eu vi que teve gente que não conseguiu entrar, né? E a minha parte já passou, mas eu queria compartilhar com vocês minhas descobertas. Bem rapidinho para não ficar longo o vídeo, né? Bom, minha parte foi Pedro. Quem era Pedro? Ele é chamado de 5 nomes diferentes na Bíblia: Simeão, Simão, Pedro, Cefas e Simão Pedro. Significa o nome dele pedra ou rocha. Seu pai era João. Sua cidade era Betsaida, depois Cafarnaum. Sua profissão era pescador. Pedro era casado e não há registro que tivesse filhos. Os evangelhos registram mais declarações de Pedro do que de qualquer um dos outros 11 apóstolos. Pedro tinha natureza dinâmica, por isso sempre falava ou se expressava primeiro do que os outros. Ele fazia muitas perguntas que resultavam em Jesus esclarecer e amplificar ilustrações. Pedro tinha uma característica de ser impulsivo e impetuoso, mas muito zeloso com a verdade. Por sempre falar, mas também era o mais corrigido. Mas muitas vezes ele compartilhava sentimentos que os outros tinham, mas não expressavam. Então Pedro expressava. Mas Pedro também não era um homem só de palavras, ele era também um homem de ações. Ele tinha iniciativa, tinha coragem e um forte apego a Jesus Cristo. Só no livro Imite Sua Fé há 3 capítulos sobre Pedro. Sem dúvida, Pedro, um grande exemplo e um dos meus personagens favoritos. E eu tirei 3 lições aqui. Primeiro, ele lutou contra o medo e a dúvida, coisa que nós temos que fazer constantemente, né? Nesse mundo cheio de incertezas. Ele foi leal ao enfrentar provações, grande exemplo para nós que nem sabemos ainda o que podemos vir a passar. E ele aprendeu a ser perdoador com seu mestre, ou seja, imitou a Jesus Cristo, algo que nós devemos fazer. Então essa foi minha pesquisa sobre Pedro, resumi bem para a gente ter uma ideia dessa pessoa maravilhosa que Pedro é, na qual eu me identifico muito. Espero que tenham gostado e espero ter o prazer de ouvir as suas também.